Olá pessoal, tudo bem? Realizando mais um vídeo sobre temas importantes para fim de concurso público do exame da OAB, hoje eu resolvi falar sobre um tema teórico específico de direito penal, que diz respeito à teoria da tipicidade conglobante, que é uma teoria cunhada e defendida pelo doutrinador argentino Eugênio Raul Zaffaroni, em que ele faz algumas distinções entre a teoria adotada pelo Brasil e a sua teoria. Então, primeiramente, é importante salientar para vocês qual é a teoria adotada no Brasil, para ficar um entendimento mais integral da teoria cunhada por Zaffaroni. Nós adotamos a teoria finalista de crime, dentro de um conceito analítico de crime, em que definimos crime como sendo uma conduta típica, antijurídica e culpável. Então, dentro dessa perspectiva, a tipicidade é o segundo degrau dentro da escada do conceito de crime, ou seja, conduta típica. E o que seria tipicidade? Ela se subdivide entre três conceitos jurídicos. A tipicidade formal, que é a adequação típica da conduta realizada pelo sujeito ativo do crime, com a descrição legal do tipo normativo de crime. Então, essa adequação formal entre a conduta realizada e a tipicidade, ou seja, essa subsunção do fato à norma. Já a tipicidade material seria o conceito de lesividade do bem jurídico protegido pelo direito penal, ou seja, dentro dessa adequação formal, nós também temos a lesividade, ou seja, realizar uma lesão jurídica do bem jurídico protegido pelo direito penal. Também temos o conceito de tipo como garantia, tipicidade e garantia, que é advindo da teoria garantista, defendida e cunhada por Luigi Ferrajoli, onde ele afirmava que a tipicidade é uma garantia de que o sujeito ativo do crime não será incriminado, não será punido por uma conduta senão aquela descrita no tipo legal. Então, dentro dessa faceta, a tipicidade seria uma garantia, um direito fundamental do cidadão para com o Estado juiz. Ainda nós temos esse conceito finalista de tipicidade, subdividindo-se entre tipo objetivo, ou seja, a adequação típica da conduta realizada com o tipo penal descrito no nosso Código Penal, na nossa lei penal, e também a tipicidade subjetiva, ou seja, os elementos subjetivos do tipo, conceituados como dolo, e também a culpa. Como aqui não é o intuito desse vídeo descrever a tipicidade finalista, tendo em vista que nós já realizamos outro vídeo sobre esse tema específico com o conceito de teoria do crime, então aqui a única finalidade dessa descrição é o conhecimento geral do conceito de tipicidade adotado pelo Brasil. Agora, adentrando na teoria cunhada e defendida por Eugênio Raul Zaffaroni, qual é a distinção da sua teoria? Ora, ele subdivide a sua teoria da tipicidade conglobante entre duas facetas. A faceta da antijuridicidade global, ou seja, vislumbrando o direito como um conjunto de regras e normas, um conjunto global, e por isso da nomenclatura de sua teoria, tipicidade conglobante, que irá conglobar todas as áreas e searas do direito, na sua normatividade ou antinormatividade. Então, aqui, ele se apodera da teoria da antijuridicidade ou da ilicitude dentro da teoria da tipicidade. Ele traz conceitos de antijuridicidade para dentro do conceito de tipicidade, ou seja, do terceiro degrau como crime, como ação típica e antijurídica, ou seja, a antijuridicidade como terceiro degrau do crime, para o segundo, da tipicidade, dizendo que
a tipicidade, ela deve vislumbrar essa antijuricidade do direito, ou seja, globalmente vislumbrando as regras e normas do nosso direito de um sistema global, não só do direito penal, mas também do direito civil, do processo civil, do processo penal, do direito tributário. Todas as regras do direito devem ser vislumbradas dentro da tipicidade conglobante, para que a conduta do sujeito ativo do crime se amolde a essa tipicidade conglobante. E qual é a distinção entre a faceta da antijuricidade trazida para a tipicidade da teoria de Eugênio Raul Zaffaroni com a nossa antijuricidade finalista adotada no Brasil? Ora, para Eugênio Raul Zaffaroni, a antijuricidade trazida para a tipicidade seria tão somente o mandato, a ordem trazida do direito. Ele cita um exemplo até na sua obra de um oficial de justiça que irá cumprir um mandado do juiz de um determinado processo de execução civil. E que esse oficial de justiça, ele irá, então, adentrar na casa do ora executado mediante força policial. Se ele não tivesse esse mandado do juiz de direito, da execução civil, se ele não tivesse essa ordem judicial, esse cumprimento de ordem judicial, ele estaria infringindo a lei e cometendo um crime, cometendo um delito de violação de domicílio, descrito no artigo 150 do nosso Código Penal brasileiro. Porém, como ele detém essa ordem judicial, ele está munido de uma juridicidade, e por isso que ele não vai ser punido pelo direito. Agora, não como uma justificativa do direito, como uma justificante do direito, como uma excludente de ilicitude, como nós pregamos no nosso direito penal brasileiro, mas sim como uma atipicidade do fato, porque ele está munido de um mandado judicial. Se fosse pela nossa teoria do direito brasileiro, do direito penal brasileiro, ele estaria justificado por uma excludente de ilicitude ou excludente de antijuridicidade, que é o estrito cumprimento do dever legal, que está disposto no nosso artigo 23 e seus incisos do Código Penal. Porém, para Eugênio Raul Zaffaroni, na perspectiva e no exemplo dado do oficial de justiça, ele não estaria em estrito cumprimento do dever legal, ele estaria munido de um mandado judicial, estaria então com uma ordem de direito a ser cumprida. E que para Zaffaroni, então não seria uma excludente de licitude, mas uma excludente de tipicidade, uma atipicidade no direito. Então, ele exclui. Então, qual a diferença entre a teoria de Zaffaroni com a teoria brasileira? A teoria do crime brasileira. Na teoria de Zaffaroni, quando o direito ele ordena alguma coisa ao agente, ele está excluindo a tipicidade do crime e não a antijuridicidade ou a ilegalidade do crime, como é para a teoria do crime do direito brasileiro. Dentro dessa perspectiva, quando que uma conduta seria justificada pela excludente de antijuridicidade? Quando ela é uma conduta permitida. Exemplo, quando há uma excludente de ilicitude por legítima defesa. Há uma permissão legal do direito penal para que o agente, o sujeito passivo de um crime, de uma lesão, ele então se defenda de uma conduta injustificada do sujeito ativo do crime. Dentro dessa órbita,
o direito ele vai permitir, ele não vai ordenar que o sujeito passivo se defenda. Ele poderá ou não poderá se defender. Vai ficar dentro de uma faculdade dele de realizar ou não a legítima defesa. Já no estrito cumprimento do dever legal, dentro do exemplo citado do oficial de justiça, dentro do processo de execução, há uma ordem judicial. O direito irá ordenar, mandar que o oficial de justiça assim execute aquela ordem judicial. Então, por isso que, para Zaffaroni, não vai haver uma excludente de ilicitude ou antijuricidade, e sim uma atipicidade da conduta realizada pelo oficial de justiça. Essa é a distinção entre o conceito dado pela doutrina brasileira e o conceito defendido por Zaffaroni, dentro da sua teoria da atipicidade conglobante. Outra faceta dentro da sua teoria, dentro da teoria defendida por Zaffaroni, é o conceito de tipicidade material, onde ele afirma que, para ser típica a conduta realizada pelo sujeito ativo do crime, ele deve ter um grau de lesividade, ele deve ter um grau de ofensividade ao bem jurídico protegido pelo nosso direito penal, e não só um crime de bagatela, um crime insignificante. Então aí também se amolda a teoria da insignificância ou da bagatela trazida por Roxin e por Welzel dentro da nossa doutrina do direito penal. Então, ele se apodera da teoria da atipicidade por insignificância, do princípio trazida pelo princípio da insignificância do direito penal de Roxin, trazendo para sua doutrina da tipicidade conglobante. Então, ele alia a tipicidade conglobante ou a antijuricidade conglobante com aspectos ou conceitos do princípio da insignificância trazido por Roxin. Então, ele tem que ser um conceito de conduta típica e antijurídica, dentro do princípio da teoria da tipicidade conglobante, e também tem que ser uma ação, uma conduta que lesione o bem jurídico penal protegido de uma forma, com alto grau de lesividade. Senão, será adotado o princípio da insignificância ou da bagatela, e também será retirado a sua tipicidade, ou seja, vai ser considerado como uma conduta atípica, ou seja, vai se tirar a segunda faceta ou segundo degrau do conceito de crime dentro daquele conceito analítico de crime, como ação típica, antijurídica e culpável. Como ele não é típico, ele não vai ser considerado como crime. Essa é o conceito defendido e cunhado por Eugênio Raul Zaffaroni. Há distinções dentro da nossa teoria do direito penal também. Há algumas emendas, alguns julgados dos nossos tribunais superiores, inclusive do STJ, dizendo e aplicando a teoria de Zaffaroni de tipicidade conglobante, porém só em sua faceta de tipicidade material, ou seja, aplicando o princípio da insignificância ou da bagatela para retirar a tipicidade do crime, para considerar a conduta que não lesa ou que não tem uma maior ofensividade para o bem jurídico penal, não considerando como crime, considerando como conduta atípica. Então, somente dentro dessa segunda faceta da teoria cunhada por Raul Zaffaroni. Já a teoria ou a faceta de antijuricidade dentro do conceito de tipicidade ainda não é adotado pelos nossos tribunais superiores. Essa é a teoria, então, da tipicidade conglobante. Eu espero ter ajudado e até a próxima.